Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento, quando vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. As Escrituras nós vamos ler em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 7 e o verso 8. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Senhor, abençoe esta leitura em nossa vida. Nós vamos tomar alguns tópicos aqui no tocante a você pertencer a esta família, a família da fé. Você não pode se tornar um membro desta família, a família da fé, através da lógica, do raciocínio. Você pensar que você é parte daquela família quando você não é. É muito diferente. Aqui só há um fator que nos liga a isto, a esta família. E é se você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Caso contrário, você continuará prendendo-se ao seu raciocínio, à sua imaginação e tomando parte na lógica, assim como fez Satanás quando ele usou a serpente no jardim do Éden, tratando ali com a mulher de Adão de uma forma sutil, raciocinando. O animal não tem raciocínio, mas o diabo tem raciocínio. E então raciocinava muito bem. Você pode saber que ele calculou todo o processo, sabendo que Deus, no seu imutável amor, jamais ele condenaria para sempre a Eva, mas que ele proveria uma forma para redimir toda a raça caída. Mas Satanás trabalha assim, através do raciocínio. Nós vamos tomar um parágrafo da mensagem Abraão restaurado, parágrafo 45, aonde o profeta irmão Brana
diz que Deus deu parte do seu nome a Abraão, Elohim, H-I-M, e Abraão, no inglês, H-A-M. A gente poderia entrar com mais profundidade neste assunto, se necessário fosse, porque muitos não entendem até hoje porque Deus disse que daria parte do seu nome a Abraão. Então Deus deu parte do seu nome a Abraão. Abraão tem parte do nome de Deus. Agora Deus mudou o nome de Abraão, ou Abraão, como queiram, não vai fazer diferença, porque ali houve uma mudança significativa. Foi uma mudança muito significante, e então era necessário haver esta mudança de nome. Como Abrão, ele não podia gerar. Como Sarai, ela não podia gerar, não podia conceber. E Abrão sabia disto, Sarai sabia disto. Então Deus estabeleceu: vou fazer uma mudança significante no físico, nos hormônios, na química, em tudo, e vou mudar o nome. Como Abrão, você não pode gerar, mas como Abraão, você pode gerar. Como Sarai, você não pode gerar, mas como Sara, você pode conceber. Então Deus fez esta mudança. Você vai encontrar que também foi assim com Jacó, quando ele teve aquela grande mudança, lutando com o anjo. Era o próprio Deus. E nós também encontramos uma outra mudança com Paulo, né? Também temos a Josué, nós poderíamos incluir aqui que foi, seu nome era Oséias e foi mudado para Josué. Uma coisa que é importante destacar é que Deus disse: o meu nome está nele, o meu nome está nele. Não é o nome de Josué que está em Deus. Você consegue ver a diferença? Então, vamos continuar aqui neste pensamento que nós estávamos falando. Então, houve uma mudança significante em cada um destes homens. Nós temos também a Saulo, também teve uma mudança significativa, foi mudado para Paulo. Temos a Simão, que também teve uma mudança significativa, foi mudado para Pedro. E você vai vendo que cada um destes houve uma mudança. O irmão Brana chama a nossa atenção as eras da igreja, creio que é era de Tiatira, se não me falha agora, posso ver isso depois, aonde ele fala que ele mudou o nome destas pessoas porque houve uma mudança significativa, houve algo que era necessário fazer então aquela mudança.
certo? Agora nós vamos chegar nos nossos dias aqui e nós vamos tomar o profeta irmão Brana. Nós vamos tomar o profeta irmão Brana, conforme é interpretado por muitos grupos, muitos ministros, interpretam dizendo que houve uma mudança no nome do irmão Brana. Foi incluído a letra H no nome do irmão Brana. Nós temos aí uns documentos que foram encontrados e a gente vai incluir. Você vai assistir isto a partir desta mensagem. Família Brana, com a letra H desde 1524. Estes documentos são para esclarecer que a família Brana sempre teve a letra H, como vemos nesta sequência de documentos. Benjamin J. Brana, Sênior, de 1728, 1º de dezembro, assinando Brana com a letra H, tataravô de nosso profeta irmão Brana. Na sequência temos Benjamin Brana Júnior, de 1766, bisavô do nosso profeta irmão Brana. Na sequência, nós temos George Washington Brana, de 15 de dezembro de 1831, avô do nosso profeta irmão Brana. Sublinhado ali você vê Charles Edward Brana, que é pai do nosso profeta, conforme está aqui. Charles Edward Brana, pai de William Marion Brana, o nosso profeta. Nosso objetivo é esclarecer a todos que a família Brana sempre teve a letra H no seu nome. Aqui temos o nosso profeta irmão Brana. O nosso objetivo é que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com estes esclarecimentos. Amém. Agora, a questão, o que é questionado aqui, é que em cada um destes homens que nós citamos, e Sarai também, houve uma mudança significativa para que então o seu nome fosse mudado, fosse alterado. Agora, todos eles já eram homens, já tinham suas vidas, seus ministérios, suas vidas já estabelecidas. Agora eu pergunto, que mudança significativa tinha o bebê William Brana, com dias de vida apenas, para que então seu nome fosse mudado? Você não acha que o que está acontecendo aí é apenas uma dedução? Estão deduzindo que houve isto, porque o irmão Liveiro escreveu naquele folheto, O Profeta do Século XX, tradução de Goiânia, parágrafo 270, que o nome da família do irmão Brana era Brana, sem o H. E que então, por alguma razão, outros dizem que por uma intervenção divina, Deus acrescentou o H no nome do irmão Brana, para poder fazer uma alegoria, uma ligação a Abraão. Tudo bem. O quadro parece bonito, se fosse tudo verdade. Na mensagem A História da Minha Vida, Profeta de Deus, parágrafos 53 ao 56,
O profeta irmão Brana faz a narração ali de alguns fatos que aconteceram com o seu pai. E em um certo momento o seu pai cometeu um crime. E a polícia veio ao seu encalce, veio para buscá-lo. Ele então fugiu. E quando ele fugiu da polícia, ele então tornou-se um foragido da polícia. Passado um ano, ou quase um ano, ou mais de um ano, que ele estava foragido, um dia ele escreveu para a sua esposa, a irmã Ela Brana. E quando ele escreveu para ela, o irmão Brana diz nesta mensagem, parágrafo 56, História da Minha Vida, que ele escreveu com um nome falso, com outro nome. Outro nome, se não é o teu nome verdadeiro, outro nome é nome falso. Certo? Então nós temos aí essas duas situações. O irmão Liveio diz que por alguma razão houve esta mudança e foi incluído o H no nome do irmão Brana. E o irmão Brana diz que o pai dele escreveu para a mãe dele com um nome falso. Temos essas duas colocações. Nós sabemos o porquê no cartório ele pediu para escrever o nome do seu filho, William Marion Brana, com H. Porque toda a família de Charles Edward Brana tem a letra H. Tive a satisfação de seguir esta árvore genealógica até ao último Brana com H encontrado, Henry Brana, em 1524. É de lá que vem esta linhagem da família Brana, sempre com a letra H. E chegou ao tataravô do nosso profeta, Benjamin J. Brana Sênior. Logo veio no bisavô do nosso profeta, Benjamin Brana Júnior. Logo em seguida, no avô do nosso profeta, George Washington Brana. E na geração dele você vai encontrar Charles Edward Brana, que é o pai do nosso profeta, irmão Brana. Todos eles com a letra H no nome Brana. Então eu creio que aí há uma falta de esclarecimento em algum lugar. Por isso estamos trazendo este assunto à tona para esclarecer aos ministros e aos irmãos que sustentam que houve esta mudança no nome, esta inclusão da letra H no nome do irmão Brana, para então justificar que Brana é o novo nome, o que não é verdade. Talvez alguém esteja pensando, mas o irmão Mesquita parece que não está crendo em quase nada mais que ele aprendeu no grupo da terceira etapa. Na verdade, eu pensei que existia grupo da terceira etapa, mas não existe, irmão. Isso foi coisa inventada.
Isso é coisa criada pelo homem. E o que é mais importante eu dizer para o irmão que pensa isto, ou se alguém pensa isso, não sei, pode ser que alguém esteja pensando, e tem o direito de pensar assim. Eu nunca deixei de crer na mensagem do profeta irmão Brana e na Bíblia. Nisso eu nunca deixei de crer. E creio que nunca deixarei de crer nisto. Se Deus me conceder graça para ir assim até o fim. Agora, tudo aquilo que não concorda com esta Bíblia, que não concorda com esta mensagem, ela merece ser descrito, merece ser desacreditado, porque é falso, é mentiroso. E você sabe quem é o pai da mentira, né? Mas vamos entrar um pouco mais nisto, sobre os filhos da promessa. Então o irmão Brana é filho de Abraão, tanto quanto eu sou filho de Abraão, tanto quanto você, irmã, é filha de Abraão, tanto quanto irmão, jovem, moça, ancião, anciã, tanto quanto você é filha de Abraão. O irmão Brana também é da descendência, é filho de Abraão. O restante que interpretam, que aplicam, é raciocínio, é lógica. Eles vão pela lógica, pelo raciocínio, pela dedução. Não tem mensagem para sustentar que o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo é Brana. A mensagem de Abraão restaurado que citamos, Deus deu parte do seu nome a Abraão, mas não é o novo nome. Veja bem, não é o novo nome. O novo nome é algo muito sublime. Ele não vai te dar nesta dimensão. Não se preocupe com isso. Novo nome, ele vai te dar e você vai saber quando você receber. Quando você receber, aí você vai entender, não era aquilo mesmo. É isso aqui, é neste momento. Há alguns acontecimentos que estarão tomando lugar para que então possamos receber este corpo glorificado, receber esta transformação, esta fé de translação e então recebermos o nosso novo nome. Isto está tudo dentro dos trovões, nas revelações contidas nos 7 selos. Agora, nós vamos tomar aqui a mensagem do profeta irmão Brana, a grande comissão, parágrafo 46. Profeta irmão Brana disse assim: há muito tempo o velho cientista costumava dizer: não há nenhum raciocínio na assim chamada palavra de Deus. Porque Deus disse em sua palavra: como um homem pensa em seu coração, e ele disse: não existe nenhuma faculdade mental no coração para poder pensar. Então ele quis dizer na mente. Está vendo como que é o raciocínio, a lógica do ser humano? Não há nenhuma faculdade para pensar no coração. Era assim que era acreditado até pouco tempo atrás. Então veja,
Então, certamente, ele não quis dizer com o coração, ele quis dizer com a mente. Mas se Deus tivesse dito aquilo, ele teria dito. Como um homem pensa em sua mente, Deus teria dito assim. Se Deus quisesse dizer que H.M. era parte do novo nome de Deus, Deus teria dito assim. Não precisava ninguém interpretar, não precisava ninguém aplicar a lógica, o raciocínio em cima disso aqui, a interpretação particular em cima disso daqui. Como o homem pensa em sua mente, Deus então teria dito isto. Porém, Deus não fala com rodeios, Deus não fala dando voltas, não, Deus não faz assim. Quem faz assim são os intérpretes, os pseudo-intérpretes da mensagem hoje. Por isso eu estou falando, irmãos, com cada um dos meus irmãos, com os quais nós compartilhamos momentos juntos, que você se cuide destes pseudo-intérpretes. O Espírito Santo é o intérprete da palavra. Não se deixe levar por algum quadro muito bem feito, por um bom pregador, inteligente, cheio de raciocínio, e que mesmo assim pode estar copiando alguma coisa de alguém que já falou isto em tempos passados. Nós podemos, eu tenho documentos aqui, que esta doutrina do novo nome ser o nome do irmão Brana, já tinha pregadores batizando as pessoas em 1971, aqui na América Latina. E não é o William Souto Santiago, não. Desculpa eu citar o nome aqui. É antes do William Souto Santiago. A bola foi passada para ele depois. E depois outros copiaram dele e assim continua. Os mensageiros da lógica, do raciocínio. E aqui, vamos ao que o profeta de Deus está nos entregando nesta mensagem. E ele diz: porém Deus não fala com rodeios. Ele disse, coração. E ele quis dizer coração. Ele disse, te dou parte do meu nome. Ele não quis dizer novo nome, ele disse do meu nome, do nome de Deus. Então, pregador, não ponha interpretação nisto. Crie juízo, homem. Como é que você faz um negócio desse? Você coloca o povo todo à deriva, o barco todo à deriva, por causa de uma interpretação errada. E me diga, como é que você vai conseguir sustentar isso? Você vai lá para a mensagem parada na brecha? Mensagem parada na brecha, irmãos, não é isso que eles estão falando, que esses pregadores estão falando. Mensagem parada na brecha é Isaías 56, versos 4 e 5. Leiam lá, Isaías 56, versos 4 e 5. E darei um nome melhor que o de filhos e filhas, um nome eterno que nunca se apagará. É uma galeria que Deus tem nos seus muros, na sua casa, aonde estão os profetas dentro daquela galeria. Então, o nome do irmão Brana é incluído ali. Veja que Deus não perguntou quais as letras do teu nome. Deus não disse assim, quantas letras tem teu nome? E ele contou porque havia uma relação com 7 picos naquela montanha e 7 letras no nome do irmão Brana. Se fosse o novo nome, então nós teríamos que dizer que o novo nome é William Marion Brana. Vamos continuar a nossa mensagem aqui. Deus não fala com rodeios.
Deus não trabalha com o raciocínio. Deus trabalha com a fé. Eu creio. Então, ele disse, ele com E maiúsculo, ele disse coração. E ele quis dizer coração. E então, há 2 anos, lá em Chicago, o senhor Matson Buzzi, que era um amigo meu particular, a sua garotinha trouxe um jornal e disse: irmão Branham, como o senhor estava falando na última vez aqui a respeito do coração, a ciência médica descobriu no coração humano, a ciência descobriu um pequeno compartimento, o animal não o possui, somente os humanos, e eles disseram que ali se alojava a alma. Então, a palavra de Deus está correta. O homem pensa em seu coração. E quando ele pensa com a sua mente, ele argumenta, ele raciocina, ele vai pela lógica. Ele fica arrumando situações para encaixar um pensamento próprio ou um pensamento de outrem. E a Bíblia diz: devemos lançar fora os argumentos. Então, se você está crendo em Cristo no campo do raciocínio, se você está crendo no novo nome neste campo do raciocínio, como pode você alguma vez tomar a sua palavra quando você tem que lançar aquilo de lado e deixar que aquela palavra que você tem captado com a sua mente desça ao seu coração para se tornar a fé viva? Aí está a fé. Comprem de mim ouro provado no fogo, disse o escritor de Apocalipse, Deus falando através dele. Deixe a fé, irmão, a fé na palavra, a fé na mensagem revelada de Deus. Deixem a fé nos trovões revelados. Sim, os trovões revelados. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, trovões revelados não quer dizer que os trovões aconteceram. Há acontecimentos que têm que tomar lugar para que estes trovões aconteçam. É eles que nos darão a fé de transformação, a fé de arrebatamento, a fé de sairmos daqui. Ele vai nos colocar em uma posição, em um material, que é o material que é atraído por aquele grande imã de Deus. Entende? Por enquanto não somos este material atraído por aquele grande imã, mas estes 7 trovões, ele vai nos causar uma transformação do corruptível ao incorruptível. E então aí teremos o mesmo material que o grande imã tem e seremos atraídos por ele. Esta força de Deus. Então, irmão, irmãs, povo de Deus, aí está a fé. Compre de mim ouro provado no fogo. Compre da palavra ouro provado no fogo. Compre do irmão Branham. Esse comprar você entende, é tomar. Tomar do irmão Branham. Tomar do livrinho que Branham comeu. Tomar disto, que é ouro provado no fogo. É colírio para os nossos olhos. É veste para aquele que ainda está em Laodiceia. É vestido de linho. É isto
o que Deus está fazendo nesta hora é chamando a todo filho, a toda filha de Deus, que se desprenda do seu raciocínio no tocante à fé na palavra, se desprenda da lógica, da dedução, mas vamos tomar unicamente a via da fé, a fé na palavra de Deus. Mensagem: a semente não herdará com a palha, parágrafo 19. O profeta irmão Brana diz: tenho lutado por toda a minha vida para que isto nunca se torne uma denominação. E ele está falando da igreja, do povo. Ou a denominação é 4 paredes? Não é o tabernáculo que é uma denominação. É o povo, a família de Deus. De Efésios capítulo 3, verso 15. Ele estava falando, era da família de Deus, era do povo que congregava ali no tabernáculo Brana. É disso que ele estava falando. E ele disse: não há denominação Brana alguma, há uma família Brana, e nela você não entra, você nasce. Em outras mensagens você vai encontrar várias mensagens. Eu falei sobre este assunto na minha mensagem Família Brana Doutrina. Você vai encontrar várias mensagens, o irmão Brana falando: eu estou na família Brana há 40 anos, há 50 anos, há tantos anos, eu estou na família Brana. E eu não precisei entrar na família, eu nasci na família Brana. Eu sou filho de Charles Brana. Então você vai encontrar essas expressões, está recheado aí em várias mensagens. Faz aí no busca, procura aí no busca, você vai encontrar isso daí, está tudo aí no busca. Então é filho da família Brana. E aí ele conclui dizendo: eu tenho procurado representar isto da melhor forma que sei. O que é a palavra representar? Põe no dicionário aí, põe no dicionário. O que é a palavra representar? A palavra representar, irmãos, quer dizer simbolizar. Eu tenho simbolizado isto da melhor forma que eu sei. A família Brana, sempre eu estou fazendo uma comparação da família Brana com a família de Deus. Na família de Deus, você não entra, você nasce. 1 Coríntios, capítulo 12. Por um Espírito. É assim que nascemos na família de Deus. E nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque, que é um tipo de Cristo, mas em Isaque será chamado a tua descendência, mas em Cristo será chamado a tua descendência. Por isso, a família de Deus está em Efésios capítulo 2, 19 ao 20, tendo fundamento de apóstolo e profeta. Efésios capítulo 3, verso 15. Toda a família no céu e na terra toma o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Espero que você tire proveito disto. Passe a examinar com seriedade, não com aquela forma de ira, de vingança, como muitos estão fazendo. Muitos estão fazendo. Eles escutam as mensagens que estamos levando aos irmãos, eles escutam com ira, eles escutam para contenda, eles escutam para me chamar de hipócrita, eles escutam para me chamar de Judas. Eu não entendo, eu não sei que espírito
Santo está nesses irmãos. Eu não entendo. Eu não consigo entender aonde que o Espírito Santo teve uma atitude dessa lá na Bíblia. Entendeu? Assim como eu tenho procurado de todas as formas, não tenho encontrado uma atitude desta. Até mesmo Gamaliel era mais inteligente e disse: deixa, se for de Deus, isso vai prevalecer. Se não for de Deus, isso acaba por si mesmo. Entendeu? Então deixa eu entrar na casa dos irmãos. Deixa eu entrar na casa dos irmãos com meus vídeos. Deixa eu entrar na casa dos irmãos que congrega aí com os meus vídeos, para ver se eles não vão querer examinar a coisa da forma correta. Mas se você tem a doutrina verdadeira, por que você teme? Por que você tem medo? Por que você joga sombra sobre mim? Você não tem a doutrina verdadeira? Você não confia na sua doutrina? Ou então tem alguma coisa aí que ninguém pode falar. Vocês estão jogando sombra sobre mim, é para que as pessoas não escutem o que eu estou falando. Não, eleito de Deus, filho de Deus, não se amarra em ameaça. Filho de Deus não se prende em ameaças, não, senhor. Não adianta. Se o alimento ali do outro lado tiver melhor, meu irmão, não adianta. Você não tem tratado bem, você não tem colocado alimento adequado para a ovelha, você não tem colocado sal aí direito nesse alimento, e o povo vai mesmo arrebentar a cerca, e vai sair sim, vai sair. Eleito de Deus não vai ficar nisto, nestas heresias, nestes credos, nestes dogmas. Eleito de Deus vai aonde há alimento para ele. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha maior alegria foi ter encontrado este caminho seguro que me leva a Deus. Mas o sangue de Jesus me envolveu. Valeu a pena ser crente, valeu. O inimigo contra mim se enfureceu. Ser encontrada, o escravo do pecado, sendo liberto por Deus. Agradeço a Deus, muito obrigado. Nada disso eu merecia e Ele me deu. Pelos meus méritos nunca eu seria salvo. Salvação para mim
Graças a Deus.